portas abrindo e fechando, objetos voando, vozes, vultos, rangidos, os temidos espíritos. São palavras que podem ser usadas para descrever o fenômeno pop que se tornou as casas mal-assombradas. Apesar de uma grande maioria ser uma farsa declarada, ainda existem pessoas convictas de terem testemunhado esses fenômenos paranormais. Hoje eu venho te convidar para adentrar na história de alguma das casas mais assustadoras do mundo. Eu me chamo Robert e esse é o Grimório do Louco. Amityville. Vamos começar talvez com a mais famosa atualmente. A história dessa casa remonta a uma série de eventos perturbadores que ocorreram em uma casa localizada em Amityville, Nova York. A casa ficou famosa por relatos de atividade paranormal e pela polêmica que cercou esses eventos. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou sua família enquanto eles dormiam na casa. Ele matou seus pais e 4 irmãos com tiros de espingarda. Ronald alegou posteriormente que vozes em sua mente o incitaram a cometer esses terríveis assassinatos. Um ano depois, em dezembro de 1975, George e Kate Lutz compraram a casa por um preço significativamente mais baixo. Eles se mudaram com seus 3 filhos e começaram a experimentar uma série de fenômenos sobrenaturais aterrorizantes e perturbadores. Relataram atividades como vozes sinistras, portas batendo, janelas quebrando, odores nauseantes, paredes que exudavam uma substância viscosa e a presença de entidades malignas. Os Lutz alegaram que suas experiências eram resultado das energias negativas deixadas pelos assassinatos anteriores na casa. Suas histórias foram documentadas no livro The Amityville Horror, escrito por Jay Anson e publicado em 1977. No entanto, ao longo dos anos, surgiram controvérsias sobre a veracidade dos eventos descritos pelos Lutz. Alguns sugeriram que a história não passava de uma invenção ou exagero para ganhar dinheiro e publicidade. Outros afirmaram que os fenômenos relatados poderiam ter sido resultado de uma combinação de fatores, incluindo a imaginação dos Lutz, problemas financeiros e o desejo de se livrar da casa. Investigações posteriores também não encontraram nenhuma evidência conclusiva de atividade paranormal no local. Mesmo assim, a casa de Amityville continua a ser discutida e fascina muitas pessoas interessadas em casos de assombração e eventos sobrenaturais. A casa em si passou por várias mudanças de propriedade e reformas ao longo dos anos, e seus proprietários mais recentes afirmaram não ter experimentado qualquer atividade paranormal. E para quem gosta de terror, acho que já deve ter se deparado com algum filme de espírito que tenha a ver com a casa de Amityville. A casa da família Perron. A história da casa da família Perron está relacionada a eventos perturbadores que ocorreram na década de 70 na cidade de Harrisville, Rhode Island. A família Perron, composta por Roger e Carolyn Perron e suas 5 filhas, mudaram-se para uma antiga fazenda rural em 1971. Logo após se instalarem na casa, os Perrons começaram a experimentar uma série de fenômenos paranormais intensos e aterrorizantes. Relataram ter visto aparições de espíritos, ouvido vozes estranhas e enfrentando uma presença maligna que os assombrava constantemente. As filhas Perron alegavam que os espíritos interagiam com elas durante a noite, puxando seus lençóis, puxando seus cabelos e até mesmo as atacando. Carolyn, a esposa, também afirmava ter sido possuída por uma entidade malévola em várias ocasiões. Diferente do filme Invocação do Mal, os eventos na casa da família Perron duraram quase uma década, com a atividade paranormal se intensificando e se tornando cada vez mais assustadora. Em busca de ajuda, a família procurou os investigadores paranormais
incluindo Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas e investigadores de fenômenos sobrenaturais. Bom, e a essa altura você já deve muito bem saber quem são Ed e Lorraine. Para quem quiser saber mais sobre as histórias da família Perron, os eventos que foram vivenciados foram posteriormente documentados no livro House of Darkness, House of Light, escrito por Andrea Perron, uma das filhas da família, que relatou as experiências vividas na casa. Borley Rector. Deixando as casas mais conhecidas de lado, Borley Rector é conhecida como a casa mais mal assombrada da Inglaterra e é considerada um dos casos mais famosos de atividade paranormal no mundo. Localizada na vila de Borley, em Wessex, Inglaterra, a construção foi uma residência paroquial que foi demolida em 1944. A história da casa começou em 1863, quando a primeira residência paroquial foi construída no local. Logo após a construção, alegações de fenômenos paranormais começaram a surgir. Os moradores da casa e da região relatavam ter visto aparições de freiras, fantasmas, ouvido passos misteriosos, batidas nas paredes, objetos em movimento e uma variedade de fenômenos inexplicáveis. Bom, até aqui, o mesmo de sempre, com exceção da freira. A atividade paranormal em Borley Rector se intensificou após a chegada da família do reverendo Harry Bull em 1928. Eles experimentaram uma série de eventos estranhos e perturbadores, incluindo mensagens escritas em paredes, pedras sendo arremessadas contra a casa, portas rangendo e uma figura fantasmagórica que passou a ser chamada como a Freira Branca. As histórias sobre a casa se espalharam e atraíram a atenção de investigadores paranormais. Um dos mais famosos foi Harry Price, um pesquisador e escritor britânico especializado em fenômenos paranormais. Price realizou extensas investigações em Borley Rector e publicou um livro sobre o assunto. No entanto, assim como em outros casos de atividades paranormais, algumas pessoas questionam a veracidade dos eventos relatados em Borley Rector. Alguns sugerem que muitos dos incidentes foram exagerados ou fabricados por interesse sensacionalista. Apesar da demolição da casa em 1944, o legado de Borley Rector continua a intrigar entusiastas de fenômenos paranormais e casos de assombração. A história da casa e suas supostas aparições e atividades sobrenaturais permanecem como um dos casos mais famosos e discutidos no campo do paranormal. Propriedade Monte Cristo. Fugindo um pouco do convencional, esta é uma mansão histórica localizada em Dundee, Nova Gales do Sul, Austrália. É considerada uma das casas mais mal assombradas do país e tem uma reputação de atividade paranormal intensa. A casa foi construída em 1885. Pertencia originalmente à família Crowley. Ao longo dos anos, várias histórias e lendas cercaram a propriedade de Monte Cristo. Relatos de fenômenos paranormais incluem aparições de poltergeists, fantasmas, vozes misteriosas, portas se abrindo e fechando sozinhas, objetos em movimento e uma atmosfera geral de energia negativa. Acredita-se que os espíritos de antigos residentes e empregados falecidos ainda assombrem a casa. Uma das histórias mais famosas associadas à mansão é a morte trágica de uma empregada chamada Anne, que teria sido jogada do segundo andar da escadaria por um criado com quem esteve envolvida romanticamente. Diz-se que o espírito de Anne ainda assombra a casa, sendo frequentemente avistada na escada onde ocorreu sua morte. A propriedade Monte Cristo foi objeto de várias investigações paranormais ao longo dos anos, tanto por pesquisadores profissionais quanto por entusiastas do sobrenatural. Alguns desses estudos resultaram em evidências fotográficas e de áudio que sugerem atividade paranormal. Atualmente, a mansão está aberta ao público para visitas e passeios guiados, e os visitantes têm a oportunidade de conhecer a história da casa e talvez até mesmo experimentar a atividade paranormal relatada. Whaley House. Localizada em San Diego, Califórnia, ela foi construída em 1857 por Thomas Whale, um empresário proeminente, e seus parentes.
A casa serviu como residência da família e também como ponto de encontro para a comunidade local. A Whaley House possui uma história repleta de tragédias e relatos de atividades paranormais. Acredita-se que tenha sido construída no local onde antes ficava o cadafalso de San Diego, onde criminosos eram enforcados. A casa é conhecida por ser assombrada pelos espíritos daqueles que foram ali executados. Ao longo dos anos, várias pessoas afirmaram ter presenciado eventos inexplicáveis dentro da casa. Relatos incluem avistamento de aparições, vozes e sussurros estranhos, passos pesados, portas que se abrem e fecham sozinhas, entre alguns outros fenômenos paranormais. Além disso, visitantes e funcionários da casa relatam sentir uma atmosfera pesada e angustiante enquanto estão lá. Devido às inúmeras histórias de atividade paranormal, a Whaley House é mais um destino popular para aqueles interessados em experiências sobrenaturais. A casa foi aberta ao público como um museu em 1960 e é considerada um marco histórico nacional. Visitantes podem fazer passeios guiados para aprender sobre a história da casa, sua arquitetura e, é claro, as lendas e contos de assombração que são associados a ela.